Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, conto com a colaboração de todos aí pra gente bater a meta de 90 mil inscritos. Ajudem o John, não custa nada, rapaziada. Hoje é dia de decisão pela Copa do Brasil, certo? Dia 15 de julho, Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. Vamos falar bastante aí desse confronto, né? O jogo de volta, a ida foi 1-0 pro América, então o Corinthians precisa reverter esse placar. Já peço para que vocês me sigam nas redes sociais também, na Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Lembrando que hoje é o jogo em casa, né? O John vai pra Neoquímica Arena, então me acompanhem pelos stories, pelo feed, vou postando bastante coisa aí pra vocês, tá? Saiu o gol, o John já tenta postar pra vocês também, tá? Com a visão da arquibancada. Então é sempre aquela resenha bacana. E já sabem, né? Vai Corinthians, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, então informações gerais da partida. Confronto na Neoquímica Arena. 4h30 da tarde, tá? Então 4h30 da tarde do sábado, um jogo de mata-mata aí da Copa do Brasil. A transmissão vai ser na Globo, tá? Vai passar na TV aberta aí na Globo, ou para quem prefere o canal fechado, no Sport TV ou no Premiere, tá? Então aproveitem aí, o pessoal gosta de acompanhar, pô, não assisto na TV aberta e tudo mais, tem a opção do canal fechado, mas pro público, pro povão, né, pra rapaziada aí que acompanha na TV aberta, vai passar na Globo também, rapaziada. E aí, a nossa equipe ontem fez o último trabalho, né, o último treinamento visando essa partida contra o América Mineiro. Luxemburgo promoveu um treino tático e de bolas paradas e depois os jogadores treinaram cobranças de pênalti, tá? Como eu já disse, o primeiro jogo aí foi 1-0 para o América. Qualquer vitória simples do Corinthians, por um gol de diferença, né, leva o confronto para as penalidades. Não tem gol fora, certo? Ponto importante que a nossa diretoria, a nossa comissão ontem, principalmente a comissão, né, no caso, não divulgou os relacionados para a partida de hoje, tá? Então a gente não sabe quem tá fora, quem vai estar no banco e tudo mais, tá? Temos uma prévia da escalação que eu já vou passar para vocês e trago novamente o nosso parceiro aqui, o Campinho, que o pessoal gostou ontem, né? Elogiou e tudo mais. E eu vou tentar trazer mais vezes, né? Principalmente para passar a escalação, alguma ideia de jogo, eu acho que fica mais didático, né? Fica bacana aí pra gente interagir, rapaziada. Então a escalação do Corinthians para hoje deve ser a seguinte. Vou até focar aqui, ó. Cássio no gol, padrão, tá? E aí a nossa defesa com Gil e Murilo, certo? Os dois defensores. Fagner, e aí a dúvida é aqui entre o Fábio Santos e o Matheus Bidu, mas na provável escalação está o Matheus Bidu, rapaziada. Bom, no meio-campo, Gabriel Moscardo, que é o primeiro volante, e aqui a principal dúvida, tá? Muita gente tá colocando o Juan Oliveira como titular. Disseram que ele treinou na equipe principal e o Fausto Vera na equipe reserva. Então podemos ter uma novidade aqui no meio-campo. O Juan Oliveira como segundo volante, tá? E aqui na frente, sem novidades. Renato Augusto, Roger Guedes, Matias Rojas e Yuri Alberto, certo? E aí, qual que é o meu entendimento sobre essa opção pelo Juan Oliveira? Naquilo que eu já falei da variação tática. Na hora que estiver dentro da área, Yuri Alberto e Roger Guedes, certo? Renato abriu na esquerda, Matias Rojas aqui na direita. Quem que faz essa organização aqui, ó, no meio? O Juan Oliveira, que é um cara que estava jogando como meio armador, certo? Então ele tem essa qualidade, essa expertise, certo? De fazer uma tabela com o Renato, de buscar o jogo com o Matias Rojas, 1-2 com o Yuri, um passe incisivo para o Roger, tá? Tem mais qualidade nesse sentido do que o Fausto Vera. O Fausto Vera é um jogador mais de marcação, tanto que ele falou, minha posição de origem é primeiro volante, tá? Primeiro volante. Então, nesse sentido, que seria a escolha do Juan Oliveira para a equipe do Corinthians como titular, né? Para ele entrar como titular. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês já sabem o que eu acho do Fausto Vera, tá? O que eu acho aí do Fausto. Para mim é um jogador de muita qualidade, um cara que se entrega muito dentro de campo. É um jogador silencioso, né? Eu comentei sobre isso, pessoal.
repercutiu também. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele foi o jogador que mais roubou bolas. 9 no total. Só que você pega a atuação dele e fala, caramba, o time do Corinthians jogou recuado e aí saía no contra-ataque. Só que para sair no contra-ataque você tem que roubar a bola, certo? E o Fausto Vera é muito bom nisso, juntamente, obviamente, com o Gabriel Moscardo, tá? Então, trouxe aqui a explicação pro motivo, né, para uma das justificativas, caso o Juan Oliveira seja titular da equipe do Corinthians, que ele vai ser esse cara que vai organizar juntamente com o Renato Augusto, juntamente com o Matias Rojas, tá? E um ponto importante, a equipe do América não vai vir para atacar o Corinthians. Não atacou nem na ida jogando em casa, imagine agora na volta. Vai ser aquele time reativo, vai marcar, na hora que o Corinthians errar, vai tentar sair no contra-ataque. Então cabeça no lugar, muita concentração, a torcida vai apoiar do início ao fim, estarei lá, tá? Inclusive daqui a pouco já tô indo pra Neoquímica Arena, vamos apoiar do início ao fim, que eu confio nessa classificação, tá? Acordei confiante, sentindo aí que a nossa equipe vem de uma sequência positiva, né? E vai nos glorificar com essa classificação. E eu quero saber a opinião de vocês e já até pergunto qual que é o palpite de vocês. Corinthians avança na tranquilidade, vencendo aí por pelo menos 2 gols de diferença, ou mais uma vez vai ser o sufoco das penalidades? Comentem, por favor, família. Bom, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Para quem quer fazer aí a antecipação do seu FGTS, entre em contato, vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês. Aproveitem, tá? Mais Ágil aí vai resolver o seu problema de forma rápida e simples para quem precisa do dinheiro para pagar uma conta, dar a entrada num carro, num apartamento, fazer uma viagem, não importa qual a sua necessidade, tá? A Mais Ágil vai resolver para vocês, família. Vamos para cima. Bom, ontem finalmente tivemos aí a coletiva de imprensa do Matias Rojas, tá? Veio a público, respondeu muita coisa, tá? Eu achei bacana, gostei mesmo da entrevista aí do Matias Rojas, um cara de personalidade, tranquilo, tá? Vai jogar com a camisa 18, era uma dúvida aí de muitos torcedores. Eu particularmente não tenho muito isso com números, tá? Mas ele vai ser aí o camisa 18 da equipe do Corinthians, certo? Ele comentou um pouco sobre a época que ele tomou a decisão de vir para cá, né? Ele falou, estive esperando muito tempo algum clube que me movesse emocionalmente. Tratei de intuir em vez de seguir a mente. Quando apareceu o Corinthians, falei com a minha gente, meu pai, minha mãe, gente próxima, e tratei de explicar a eles que sentia que esse era o lugar. Primeiro porque eu tinha muita vontade de jogar no Brasil e estou encantado por jogar numa equipe tão grande. Por isso, escolhi jogar aqui. Depois perguntaram para ele sobre a condição física. Ele falou, tô 100%, aguento 90 minutos tranquilamente, tá? Como eu já disse, ele vinha sendo titular da equipe do Racing, então na questão física, não tem que fazer pré-temporada, não tem que mexer nisso, aqui. Não. O cara já vem pronto, tá treinando, tá? E tá 100% para jogar. Ele falou que conversou com o Luxemburgo, né, antes de vir, agora também nessas semanas aí de treinamento, que ele pode jogar aí em 2 ou 3 posições, tá? Ele e o Luxemburgo chegaram num acordo aí e tudo mais, e ele falou que está à disposição, que quer ajudar a equipe de qualquer forma, tá? Ele comentou também sobre a decisão de hoje, eu achei isso uma grande personalidade, né, na hora que ele falou, estou com muita ansiedade, tenho muita vontade de jogar desde que cheguei, ainda mais sabendo que o jogo é em casa, saber que temos a pressão de ganhar é motivante para mim. Estou preparado e à espera do que diga o treinador. Então, desde já, eu desejo aí uma boa sorte para o Matias Rojas, tá? Tomara que ele já consiga fazer um gol na estreia, que garanta a classificação do Corinthians aí, que eu acho que ele tem tudo para fazer história com a nossa camisa, tá? No mais, ele comentou sobre a questão do Renato Augusto, falou que é um craque, sobre os gols dele de fora da área, a adaptação que ele teve aí nessa primeira semana e tudo mais. Bem tranquilo, tá? A coletiva de imprensa, mas eu achei bacana e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por fim, tá? Ele revelou aí uma conversa com um jogador que andava meio esquecido, tá? O senhor Paulo Guerreiro foi companheiro dele lá no Racing, tá? Agora, recentemente. E aí ele comentou com o Paulo Guerreiro, fechei com o Corinthians e tudo mais, o que você pode me dizer do Corinthians? E o Paulo
elogiou demais, tá? Ele falou o seguinte, ó. Conversei com o Paulo Guerreiro, quando decidi jogar aqui, ele falou maravilhas do clube, do CT, da cidade, me indicou onde morar, disse que é um clube espetacular para jogar, tá? Então, existia essa questão da mágoa com o Guerreiro, acho que é principalmente da torcida, e na minha opinião a torcida tem total razão, tá? Porque o Paulo Guerreiro falou que aqui no Brasil só jogaria no Corinthians, ele era tratado como ídolo aqui. Ele é craque de bola. Paulo Guerreiro, como centroavante, é craque, tá? Foi tratado como ídolo aqui no Corinthians e aí decidiu que ia jogar no Flamengo e aí posteriormente no Internacional, se eu não me engano, jogou no Avaí também, né? Se eu não tô enganado, tá? Então isso depois já de passado muito tempo, mas enfim, na época que ele decidiu jogar no Flamengo, foi um baque grande, né? A torcida do Corinthians não esperava, queria que ele continuasse aqui, mas seguiu a vida dele, não teve tanto sucesso assim, né, depois que saiu do Corinthians. E esse é o mundo do futebol. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, o Wesley Mello, tá, diretor financeiro do Corinthians, falou sobre o Fausto Vera. Um assunto que vem rondando a gente aí já há algum tempo, alguns dias inclusive, né, sobre a sondagem de clubes da Itália e tudo mais, Fausto sai, não sai, qual que é o preço, qual que não é. E aí o Wesley explicou primeiramente como que foi a contratação do Fausto Vera. Ele falou, ó, o Vitor Pereira indicou esse jogador e ficou azucrinando o Duílio por 2 semanas, diariamente, para contratar esse jogador. E eu conversei com o Duílio, pensando como nós pagaríamos. Entendíamos que não dava. Até que chegamos à conclusão que dava para pagar, mas estávamos ali segurando o caixa. A gota d'água foi quando o Vitor Pereira disse que o Fausto daria resultado dentro de campo e quando a gente fosse vender, ele valeria pelo menos o dobro do preço de compra, tá? Isso aí o Wesley falou no podcast Alambrado Alvinegro. O Fausto Vera veio, é titular desde o primeiro jogo, pagamos cerca de 28, 29 milhões de reais e se a gente for vender agora, será no mínimo 2, 3 vezes mais do que esse valor e a gente tem 70% do direito dele, tá? Direitos econômicos no caso. E aí perguntaram sobre a possibilidade dele sair, o Wesley falou, ó, ele joga muito, mas ia dar um grande alívio financeiro. E aí foi o que a gente debateu até no vídeo de ontem, cara. Pô, o cara é titular da sua equipe, certo? Compensa mais você vender ele e aí ter que buscar uma peça de reposição que nesse momento não tem dentro do elenco, certo? Não temos. Ou você vender um jogador que não vem sendo utilizado. O time precisa de dinheiro? Precisa. Todo mundo sabe disso. É o primeiro argumento. Pô, mas precisa de dinheiro? Precisa. Por que não usou esse argumento na venda do Pedro? Ó, a gente precisa de dinheiro, o preço tem que ser alto. Não, a lógica foi o contrário. Precisa de dinheiro, vou vender no preço abaixo. Tá? Então assim, eu tô muito desconfiado dessas sequências de entrevistas, principalmente do Duílio, agora o Wesley, citando o Fausto, pessoal. Ao que tudo indica, eles querem convencer a torcida de que seria uma boa para o clube vender o Fausto Vera nesse momento. Na minha opinião, não é, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, a Polícia de São Paulo, tá? A Polícia Civil, está com um inquérito aberto, fazendo uma investigação sobre a categoria de base do Corinthians, certo? O caso aconteceu aí no fim de 2021, tá? E aí vem correndo aí a investigação desde agosto do ano passado, que é o seguinte. Uma família disse que fez o pagamento de 60 mil reais por uma vaga no time sub-17 do Corinthians, tá? Era o sub-17. Teve um intermediário que falou que tinha a vaga lá no Corinthians, tinha um contato, falou, ó, se pagando 60 mil, seu filho vai jogar lá. A família foi, fez o pagamento e o filho não jogou, tá? Veio pro Corinthians, tem a foto dele no Parque São Jorge e tudo mais, só que ele não ficou no clube. E aí a família veio cobrar. Ué, mas tinha um valor para pagar para ele jogar e ele não vai jogar? E aí foram atrás e tudo mais, a família falou, ó, tem um documento aqui do Oswaldo Neto,
tá? Que hoje é o diretor da categoria de base do Corinthians. Qual que é o problema? O documento que eles têm é falso, tá? Segundo a investigação. Segundo a investigação, a assinatura que tem no documento não é do Oswaldo Neto. E aí, abriu-se essa investigação. Por quê? Porque o dinheiro foi pago, os 60 mil foram pagos, e o pessoal não sabe para onde foi esse dinheiro, tá? Segundo as investigações, tá? Esse valor seria dividido entre a cúpula do Corinthians, certo? Entre quem fez a intermediação e a cúpula do Corinthians. E aí tá nesse debate, tá? Tá nesse debate. O Oswaldo disse que a diretoria não pede dinheiro para nenhum negócio, que usaram o nome dele do clube, tá? Ele falou que é uma vítima nessa investigação e tudo mais, tá? E aí, obviamente, é o que a investigação vai tentar provar ou não, tá? Vai trazer aí a comprovação, se ele é realmente uma vítima ou não. Só que levantou uma bandeira muito grande sobre a categoria de base. Não só do Corinthians, como de outros clubes, tá? Sobre essa questão de compra de vagas. E aí, qual que é o pedido do torcedor corintiano hoje? Para que o Ministério Público e a Polícia Civil não parem a investigação só nesse caso, da família que pagou 60 mil. Que realmente investigue essas pessoas que dizem ter contatos no Corinthians, nomes citados da diretoria, tá, em conversas desses intermediários, para que faça um pente fino. Para que se em algum momento existiu compra de vaga dentro do clube na categoria de base, que essas pessoas sejam punidas, tá? É o pedido do torcedor. Lembrando que a investigação começou pela denúncia da família, que foi lá e falou, ó, paguei aqui, tem a assinatura do diretor da categoria de base. Na hora que chegou o documento, o cara falou, essa assinatura não é minha. Esse documento aqui não tem nada a ver com o documento do Corinthians, tá? Então, essa investigação está correndo, tá? A gente aguarda aí mais novidades, algumas atualizações, e a gente fica com a pulga atrás da orelha, tá? Ao que parece, nessa situação específica, o Oswaldo não tem nada a ver, mas é o pedido que a gente faz. Investiguem, tá? O pedido até para a Polícia Civil. Investiguem. Mais casos, será que teve alguém que realmente comprou ou não? Como que funciona isso, tá? Porque a gente já viu até relatos de jogadores que passaram pelo Corinthians, que foram da categoria de base, que falava, pô, eu tava aqui, de repente chegava um cara que era pior que eu, mas que já tinha o padrinho dele no time e tinha que jogar, tá? Então, é o que eu peço, uma investigação séria, de nomes, desses valores, se realmente chegou dinheiro para alguém do clube, porque se em algum momento houve venda de vagas, cadê esse dinheiro? O dinheiro foi pro clube? Se foi pro clube já tá errado, eu tenho que mostrar, ó, esse dinheiro chegou pro clube, que era para uma compra de uma vaga, e isso não existe. Não tem como. Então como que tá no balanço financeiro? Se o dinheiro não foi pro clube, foi pro bolso de quem? Tá? Aí já é a segunda pergunta. Se o dinheiro que seria para comprar uma vaga no clube não foi pro clube, tá no bolso de quem? Tá? Então, são algumas dúvidas que a gente tem nessa situação em específico e no geral, tá, na questão de categoria de base, e a gente aguarda aí o resultado da investigação e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando que o John estará lá na Neoquímica Arena, me acompanha aí, principalmente pelo Instagram. Amanhã já temos vídeo, tá? Pós-jogo e tudo mais. Tomara que com a classificação do Corinthians. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!